Olá, o Desbravadores de hoje começa com uma pergunta. O que vem à sua cabeça com este nome, hein? Guaraci Andrade. Sim, mais de 40 anos de carreira, sinônimo de colunismo e também de jornalismo. Ele é o nosso convidado de hoje do Desbravadores. Com vocês, Guaraci Andrade. É uma grande honra, um grande prazer receber Guaraci Andrade. Obrigado. Isso eu posso falar em quanto tempo de TV? Quantos anos? 20 anos aqui. 20 anos aqui, no que antes começou como 20. E assim, nessa atividade aí, contando jornal, enfim. Não, 20 anos de 0 hora, Glauco. Primeiro, quero agradecer o teu convite aí de eu poder participar. Para mim é um prazer estar contigo aqui. Há horas eu estou tentando ajeitar, mas o prefeito Melo não me deixa, o prefeito Melo que nos assiste aí não me deixa, em função das reuniões, e a secretária Ana Pelini da mesma forma. Então, meu amigo, eu tenho 20 anos de 0 hora, coluna social, né? Que eu fiquei 17 anos com o Gasparotto e depois passei a assumir a coluna. 3 anos eu fiquei na 0 hora, depois eu resolvi que eu precisava voar, né? Porque asas próprias para poder... Asas próprias. E eu precisava voar pelo seguinte, onde eu chegava, o Guaraci da 0 hora, o Guaraci da 0 hora. Aí eu disse, pô, eu preciso ser o Guaraci, né, cara? Tu já passou por isso, tu sabe disso, hoje tu és diretor aqui e tal. Mas eu precisava, amigo, eu comecei muito novo na 0 hora e eu precisava voar. E aí fui lá, conversei com, na época, então, o diretor Marcelo Reck, aí o Marcelo me disse, não, a tua relação é com o presidente da empresa, com o Nelson Sirotsky. Aí eu fui lá e conversei com o Nelson, deixei portas abertas, que sempre, a família sempre foi a minha segunda família, né? Fiquei 20 anos convivendo com a Dona Ione Sirotsky, eu peguei até 4 anos Maurício Sirotsky. Então, eu tinha aquele respeito, como todo profissional deve ter com o seu patrão, né? E eles eram meus patrões, então eu realmente precisava. Aí saí dali, o dia que quando eu completei 20 anos, eu pedi demissão. 20 anos. Fui na sala do Marcelo Reck, aí o Marcelo me passou para o Nelson, a gente acabou saindo, e eu disse, olha, eu preciso fazer outras coisas. Eu estou fazendo 20 anos de coluna social, só fiz isso até agora. Aí até brincaram comigo, não, tu não só fez isso, tu fizesse isso e muito bem, que eu até gostei da ideia, né, Glauco? Mas aí eu saí e comprei um espaço aqui na época, era o Canal 20, tu lembra? Canal 20, sim, sim. E aí... Mas isso aí, a gente vai voltar a esse assunto, porque eu queria ter uma ideia. Pelo que ele já falou, o Guaraci deve ter uns 150 anos. Brincadeira. Comecei menininho. Eu acompanho o Guaraci. É verdade. Como é que é o Guaraci da infância? Vamos falar lá da família. De onde que é o Guaraci? Eu sou de uma família muito humilde, né? Eu precisava ser alguém na vida e tal, e comecei, e o meu primeiro emprego, tu não vais acreditar, o meu primeiro emprego, eu até digo com muito orgulho, foi de contínuo. Na época a gente não chamava de office boy, a gente chamava de contínuo dentro das redações. E eu fui trabalhar com o Flávio Carneiro na então Folha da Manhã e Folha da Tarde. Ah, mas então já começou no meio eu comecei como da comunicação. Menino. Aí até um dia que foi até muito engraçado, eu preciso contar isso. Eu fiquei uns 2 anos lá de contínuo, e lá pelas tantas, eu era guri. Todo mundo que falava comigo, eu dava risada. Eu ria. Feliz. E aí um dia o Flávio chegou para mim e disse, olha, eu vou arrumar um patrocínio da Colinos para ti, porque tu só ri, né? E aí eu me indignei e saí dali, Glauco. Saí dali, pedi demissão, fiquei com vergonha, porque era guri. Para quem não sabe, Colinos é uma pasta dental. Uma pasta dental, Aí eu pedi demissão e saí. Nesse meio tempo eu encontro o Floriano Bortoluzzi, que tu te lembra que foi da revista Imaginews, né? Sim. Eu não sei se eu estou falando demais, não estou te dando tempo vai aí, lá, porque esse comunicador vai falando. O Guaraci falar, para nós é uma honra. Então, obrigado, querido. Então, assim, aí eu encontro o Floriano, e o Floriano precisava de um gerente na agência dele, que era de jornalismo para cobertura de eventos para os clubes e coisas assim. Aí eu gostei da ideia. Aí... gerenciei a agência dele por um ano, depois fui para o Jornal do Comércio. Aí o Rony Blas, que era o editor-chefe lá, me convidou para ir para o Jornal do Comércio, eu muito guri ainda, fui e fiquei 1 ano lá e conquistei a Dona Zaida Jarros. A Dona Zaida Jarros era a paixão da Dona Zaida, eu era o outro neto dela, né? E aí, Dona Zaida para lá e tal, almoçava na casa dela, eu tinha que almoçar, dormir, depois cestear depois do almoço e tal, uma história muito legal. E aí, porque eu era sócio do Fernando Jarros, que depois veio a falecer, que tu sabe bem disso.
E aí eu era sócio dele e ele era o neto do coração da Dona Zaida. E acabou por a gente ficando 1 ano e meio lá e todos os dias tínhamos que almoçar na casa da avó Zaida Jarros. Então, que era ali na Venâncio Aires, quase esquina com o Jornal do Comércio. Bom, aí fui e tal. Lá pelas tantas eu encontro o Marcos de Voz, que era vice-presidente da RBS na época. Podemos falar em nomes de... Não, sem problema. A nossa TV é muito aberta, né? E aí eu fui a convite do Marcos de Voz, que precisava de alguém para trabalhar na reportagem fotográfica que eu gostava muito de fotografia, adorava fotografia, e para trabalhar na coluna social com o Gasparotto. E eu fui. Só que o Gasparotto era muito difícil na época, ele era o deus da coluna social, e eu precisava, na verdade, ganhar meu espaço. E ele te abafava, entendeu? E, ao mesmo tempo te divulgava, mas ao mesmo tempo te abafava. E aí, fui indo. Isso duraram 17 anos com ele. Aí ele sai da Zero Hora e eu assumo junto com a Fernanda Zaffari a coluna social. Nós dois assinávamos a página do coisa. Continuei contribuindo. Bom, aí foi. Lá pelas tantas eu resolvi que eu queria fazer esse voo, né? Sim. Aí queria fazer esse voo. Aí, bom, fui lá pedir demissão e fui lá e comprei um espaço. No outro dia comprei um espaço no Canal 20, que a gente tem muito orgulho de estar desde essa época, né? Que hoje a gente, felizmente, nós estamos numa televisão, né? Que é a Maspa TV, dirigido por ti, inclusive. Então, assim, logo, as coisas andaram muito rápidas para mim. E eu como é que é? Incorporei a história do social com os empresários. Então, eu tinha trânsito na casa do Jorge Gerdau e Rampeter, dos Cairoles, quer dizer, entendeu? Mas assim, de onde que é o Guaraci? Qual é a cidade? Porto Alegre. Porto Alegre mesmo, tá? E de uma família humilde e tal. Mas lá, quando era criança, nunca imaginava isso, de trabalhar com comunicação. Não, eu tinha um gosto pela comunicação que eu peguei quando eu fui trabalhar de contínuo na Folha da Tarde. Sim, mas lá na infância, porque assim, cada um tem uma história. Sim. Eu, por exemplo, brincava de apresentar telejornal. Quando era criança, sei lá, 10 anos, eu brincava que eu era o Cid Moreira. Brincava. Não é proibido brincar e sonhar. Não foi porque não quis, né, amigo? Não foi porque não quis. Mas por isso que eu pergunto, e é de uma família de muitos irmãos? Não, ou como é que tem um irmão só, que é o Antônio Sandro, que deve estar nos assiste direto toda a programação aí, e trabalhou comigo, inclusive, no meu programa. E era muito travesso o Guaraci? Eu? Não, difícil? Amigo, não, eu sempre fui muito trabalhador, porque para mim não existe. Às vezes eu vejo assim, eu lido com novos jornalistas que estão chegando, e eu vejo assim, domingo o cara não te atende, sábado de tarde o cara não te atende. Eu disse, não, jornalista tem que trabalhar de noite, de madrugada, de manhã, viajar, tem que fazer tudo o que tem que fazer, entendeu? Senão eu vou trabalhar no balcão de um banco. Então você é balconista de um banco, entendeu? Para mim não serve, para mim tem que trabalhar sábado, domingo eu tô eu tenho um terreninho aqui na Ilha dos Marinheiros, eu deixo o barco ali, e eu ligo para as pessoas, vamos no programa amanhã? Eu ligo, não tenho, estou trabalhando... Contato direto. Direto. E quem acompanha o Guaraci sabe que o dia para ele é curto, né? Ele deveria ter umas horas a mais. Se tu deixar, depois eu vou contar a minha jornada de trabalho. Não, eu só imagino. Mas assim, a gente ainda querendo voltar às origens do Guaraci, nós estamos falando de um surgimento lá onde a realidade era muito diferente, o mundo era muito diferente, a comunicação muito diferente. Para tu teres uma ideia, nós fazíamos coluna social onde nós entrávamos, as pessoas estendiam o tapete vermelho, porque não tinha a coluna do Correio do Povo, não tinha o Jornal do Comércio, não tinha... Depois que veio surgir a revista Caras, aí a gente... Porque, tipo assim, até os diretores, o presidente da RBS dizia assim, vocês foram no evento ontem, tal? Não deu tempo, porque a gente foi mais 3. Não, então esse evento não aconteceu. Para ver que era uma grife. Poder que era a grife Gasparotto, entendeu? Grife tinha um selo, né? Um selo de qualidade, digamos assim. Exatamente. É uma coisa incrível, realmente isso. E eu lembro, na época do jornal papel, né? Para quem não sabe, existiu o jornal impresso, papel. Sim. Muitas pessoas iam primeiro lá na página social. Sim. Tinha gente que ia, logicamente, no esporte, lia o jornal de trás para diante. Lia o Paulo Santana, depois a coluna social. Exatamente. Então começava mais para o fim, porque a coluna social, geralmente, ela vinha mais na paginação, digamos assim, mais para o fim. Sim. O esporte era contra a capa e depois tinha gente que começava a ler de... Que, aliás, esporte tu conhece muito bem, né, meu amigo? Mas...
para ver como são peculiaridades, né? Você tem boas recordações da infância ou não? Eu comecei a trabalhar com 11 anos, na verdade, lá na Folha Mas aí Bancária, era né? necessidade ou Era você que porque... tinha aquela coisa assim, Não, eu tenho não, que eu trabalhar? tinha essa vontade de trabalhar, não gostava de ficar em casa, mas eu não tive infância de brincar, entendeu? Com os meus Te faz colegas. falta isso? Até eu vou te dizer, hoje eu vejo, por exemplo, meu filho hoje é piloto de avião, né? E eu queria ter sido, na verdade, eu queria ter sido piloto. Só que eu não tinha dinheiro na época para bancar as horas de voo. Para tu ter uma ideia, num período desse de transição, eu tinha um amigo que tinha uma companhia de táxi aéreo, de aviões pequenos, tinha 6 ou 7 aviões, e eu ia lá ajudar ele a empurrar os aviões e tal, porque eu queria fazer o curso, que eu queria ser piloto. E aí, só que eu vivia na noite, já aí lá pelos 16, 17 anos, eu já ia para a noite do antigo Água na Boca, que tu é muito jovem ainda, não sei se tu conhecia. Não. Bom, aí é o seguinte, eu saía, a aula teórica era na Charlau, ali, que era o antigo aeroclube de São Leopoldo, e eu saía daqui às 6 da manhã, pegava um ônibus, um Novo Hamburgo, e só que eu dormia no ônibus e ia acordar lá em Novo Hamburgo. E aí passava. Quando eu voltava, quando eu chegava lá, a aula já tinha terminado, entendeu? Aí eu tive que desistir, né? E não tinha dinheiro para pagar as horas de aula. Bom, aí foi. E aí o meu filho inventa de ser piloto e hoje é um grande coisa, piloto. cara. Às vezes a realização vem também pelos filhos. Pô, né? E ele nunca soube que eu queria ter sido piloto. Fui contar depois que ele já tinha se formado. E a frustração também, porque tem muito pai que quer que o filho seja como ele ou que ele não foi. E as coisas não acontecem assim. Exatamente. E a gente tem que respeitar essas foi coisas. Por inteira disposição dele, vontade dele, ele resolveu ser piloto e acabou sendo, e hoje ele é piloto de uma empresa em Caxias do Sul, voa para o Brasil inteiro. Mas também esse negócio de começar a trabalhar cedo era uma coisa mais comum naquela época. Hoje nós temos uma geração que não faz isso, né? Mas aquilo também era motivo de orgulho. Se faz, trabalha pela internet, né? Se faz, trabalha em casa. Mas aquilo também era motivo de orgulho para você? Muito, muito. Até porque, nesse período, a minha mãe se separou do meu pai. E eu tive que ficar dando retaguarda, porque eu era o filho que trabalhava. Então e numa época, desculpa te interromper, que separação, né, divórcio, na época existia o desquite, não era mais considerado difícil. Como hoje a gente considera. Né? Hoje o cara fica 3 meses e separa. Né? Hoje é uma coisa totalmente diferente. E, então, certamente, o Guaraci teve que segurar algumas barras. Aí depois passou, a gente foi evoluindo, e graças a Deus hoje é outro mundo. Essa questão de estar na noite começou lá cedo e tal, mas em algum momento te incomodou? Não, Glauco, porque eu tinha um glamour muito grande na época, porque assim, onde eu chegava, a pessoa sabia que ia sair na coluna social da 0 Hora, então eu ficava me disputando, entendeu? E aí era muito bom, porque para um jovem, para um guri que está começando com seus 20 anos, 19, 20 anos, chegar lá, entrar numa festa no Juvenil, no Grêmio Náutico União, no Country Club, chegava eu era o bambambam, porque o Gasparotto, quando viajava, eu ficava no lugar dele. Então eu ficava, entendeu? Dominando a situação. Só mais pelo glamour, mais pela vontade de ser, não por financeiramente, porque financeiro, o jornalismo não sabe que não é a melhor coisa do mundo. Que nós não aconselharíamos. Não é. Mas é isso. Se bem que a gente está falando de uma parte do jornalismo que envolve entretenimento e muita economia, como disse o Guaraci, muita relação com empresários, enfim, com pessoas que lidam com dinheiro, né? Que, aliás, Glauco, esse foi o grande patrimônio na minha vida que eu trouxe da 0 Hora, do Grupo 0 Hora. Hoje eu estou no Correio do Povo, hoje eu estou como colunista do Correio do Povo, fui convidado pelo presidente Marcelo Dantas e pelo Telmo Flor, que são o Telmo é o diretor, que tu conhece muito bem, e o Marcelo, quando é um querido amigo, a gente tem o privilégio de conviver fora do jornal, e eu recebi muito, porque eu já estava fora do jornal, eu já tinha descartado a minha vida de fazer jornal, entendeu? Eu fui para a televisão e me dei bem e fiquei. Só que há 2 anos e meio atrás eu encontro o presidente Marcelo Dantas, que veio do Ceará para dirigir o Correio do Povo, para presidir o Correio do Povo, e ele me encontra e diz, olha, eu quero tu lá comigo e tal, e não tem para ninguém, eu quero tu. Aí tinha, né? Então tinha uma situação ainda não resolvida com o antigo colunista, que é um irmão, o Conil, que ele estava querendo largar, ele quis largar, e aí eu disse, olha, presidente, assim que, claro que assim, que se vocês resolverem a situação, me chame que eu volto a conversar. E aí foi o que aconteceu, uma semana depois resolveram com o Conil resolveu, pediu para sair,
e eu fui substituí-lo. E eu estou feliz, porque estou tentando fazer um jornalismo social, um colunismo social mais informático, que é o jornalismo que nós dois conhecemos muito bem, que a gente faz, né? Não, a necessidade de adaptação é uma coisa que eu quero falar mais à frente, né? Sim. Porque o Guaraci é um exemplo disso, né? Quando a gente fala da origem lá, do começo do trabalho, era bloquinho de papel. Anotações. Como é que era? Ia um fotógrafo anotava. junto? Sim, tudo. E quando não ia, eu mesmo fazia, É mesmo? Quando eu passei para colunista, eu mesmo fazia as fotos, porque assim, logo. Hoje, eu vou te dar um exemplo hoje do Correio do Povo, tá? A gente pedir fotógrafo, requisitar fotógrafo, eu vou a 3 eventos por noite, tá? 3 por noite. Hoje é menos, hoje é 3. Hoje é menos. Hoje é 3. Quer dizer, ele ia mais. Não, eu já cheguei a dizer para o motorista, fica o motor ligado aí que eu vou entrar, vou dar uma circulada, ver o que tem e já vou para o outro. Mas era assim, na época do Gasparotto e depois na minha época quando ele saiu, continua. Agora que tá, só tem 3 às vezes até chega a ter 2, mas normalmente é 3. Então, como eu tenho o programa social da noite e tenho também a coluna do jornal, eu preciso manter isso informado, entendeu? Então, não posso deixar. Eu me lembro quando eu assumi a coluna da 0 Hora, a gente não podia tomar furo do Correio. Então, é o seguinte, tem evento, vamos a tudo. Porque se o Correio vai num, a gente não pode deixar de ter. Tá, peca pelo excesso, claro, mas não pela falta. Tá certo. É isso, meu amigo. A gente precisa fazer um intervalo, o primeiro intervalo do Desbravadores, tá? Mas em seguida voltamos com muito mais de Guaraci Andrade. Essa referência, né, quando a gente fala em colunismo e jornalismo relacionado também à questão empresarial, networking, eu quero falar muito sobre isso, esses contatos. Eu queria ter a agenda que o Guaraci tem. Eu só imagino que agenda tem o Guaraci Andrade. É modesto. Aí, rapidinho, a gente já volta aqui no Desbravadores. Desbravadores de volta hoje conversando com Guaraci Andrade. Esse que é um jornalista de muita estrada, é referência e transita muito entre os vários meios. E eu percebo, me corrija se eu estiver errado, que o Guaraci, ele é... A milhão. 220. É assim mesmo? É assim mesmo. O dia inteiro? Para mim, eu vou te dar um exemplo, já que tu tocou nisso. Eu saio daqui da TV, eu acordo às 6 horas, me preparo e tal. Eu gosto eu mesmo de fazer minhas perguntas. Claro, a gente tem aqui na TV, a gente tem essa retaguarda maravilhosa que é dos produtores, né, do programa. A gente tem esse luxo de ter produtores. Eu nunca tive, né, Glauco? A coluna social é o que faço, sozinho. Né? Bom, e aí, o que acontece? Eu acordo às 6 horas, 6h15, por aí, venho para a televisão, que eu tenho o privilégio de morar aqui pertinho, né? Levo 3 minutos para chegar na televisão, tenho essa retaguarda toda que a Masper TV nos dá. E gravo o programa e já apresento o programa que é ao vivo, né? Apresento o programa e corro para a prefeitura. Só que eu comecei com a Ana Pellini, a convite do Melo, porque o Melo até queria que eu fosse candidato, mas eu disse para ele que não tinha. Eu quero chegar lá ainda. Então eu vou deixar para falar mais. Então, tá. Aí acabei sendo convidado para ele logo depois, um mês depois que ele assumiu o governo, me chamou. Olha, eu quero tu com a gente aqui e tal, pela tua experiência, pela tua convivência, pela tua relação. Eu quero tu conosco. E aí ele perguntou com quem eu queria trabalhar. Eu disse, olha, mas já que tu está me dando esta oportunidade, eu quero trabalhar com a Ana Pellini, que era a secretária de parcerias. Porque parcerias tinha muito a ver comigo, Glauco, pela relação. Eu ligava para o presidente do Zafre, entendeu? Eu ligava para os caras e a gente tinha aquele apoio dentro da prefeitura. Aí acabei indo para lá e encontrei essa Ana Pellini, que não é uma chefe, não é um chefe, é uma mãe brasileira, e ficamos 4 anos fazendo as parcerias. Cuidado com as praças, cuidado com os viadutos, tirando os moradores de baixo e botando operações gastronômicas e comerciais, e em troca deles cuidarem do local, porque é melhor tu ter uma operação que o cara limpa todo dia do que ter um morador de rua com um colchão ali deitado. Né? Coitados, infelizmente a gente vive esse momento aí no nosso Brasil. E aí eu comecei a trabalhar com ela e aí um belo dia, quando terminou o primeiro mandato do Melo, e ela me chamou e disse, olha, agora se vamos junto aonde eu for, eu disse, evidente que vou, né?
Aí, para tu ter uma ideia, eu fui com ela, aí ela foi indicada para Fazenda, e eu fui com ela sem avisar o Melo, sem avisar ninguém. 10 dias depois o Melo me liga, onde é que tu tá? Eu tô na Fazenda. Igual da Pelina. Aí eu fui dizer onde eu tava, né? Mas aí... O Guaraci mandando o prefeito, mais ou menos imagina isso. Mas ele é um queridão, um trabalhador, que ele nem tem tempo de lembrar de mim, entendeu? Ele convive quase muitos dias do final de semana, ele vai lá para minha casa, lá a gente conversa bastante fora do trabalho, né? E janta na minha casa aqui em Porto Alegre também. Então a gente tem uma relação de 35 anos, de amigos mesmo. Mas ele é um cara que... ele não tem nem tempo de lembrar de mim, porque ele acorda às 5 da manhã e dorme à 1 da manhã. Não, a agenda é insalubre, praticamente, né? Quando eu falo em agenda, eu lembro de agenda de contatos. Você tem noção de quantos contatos tem na agenda? Não? Eu vou te contar uma história muito louca. Eu tinha uma agenda do tempo de RBS, eu tinha uma agenda... e nós estamos falando naquela época de agenda escrita, papel. Claro, pela minha idade eu já passei muito por isso. Nossa. Glauco, então assim, ó, aí eu fui passando tudo pro celular, e um belo dia nós saímos fazer um passeio de barco com meu filho, e tinha aquela feira náutica ali, e o meu filho queria muito ir nessa feira náutica para ver as outras modelos de lanche e tal. Eu sempre tive, desde menino, por trabalhar muito, eu sempre tive barco. A minha paixão é barco, é rio. Agora eu tenho jet também. Mas assim, ó, eu sempre tive paixão por isso. E eu tinha uma agenda de uns 600 números só de empresários, cara. Só gente tal. E aí, meu amigo, eu desço para segurar a lancha no pier, e o meu filho, que era pequenininho, tinha uns 7 anos, 8, toca o meu telefone no porta-luva da lancha, e o meu filho, pai, tá tocando teu telefone, e vai entregar para mim, e deu um choque, e o telefone saltou e caiu dentro do rio. Meu Deus! Pô, com toda a minha agenda. Tudo! Claro, eu nunca fui expertise para pegar e botar na nuvem, nunca soube disso, entendeu? Para mim não é da minha idade isso aí, as coisas é para a gurizada que tá chegando. Bom, para te encurtar o assunto, aí eu perdi toda aquela agenda. Aí comecei a ligar para um por um, encontrava as pessoas de novo na noite, me dá o teu telefone, me dá o teu telefone. Hoje não, hoje tu manda um WhatsApp para todo mundo. Né? Mas, amigo, foi isso, aí perdi a agenda. Agora tenho de novo. Só imagino o drama. Hoje devo ter mais uns 550 números. Mas foi um drama. 550, tenho eu, Guaraci. Guaraci deve ter, até porque a gente nunca se preocupa em saber quantos contatos tem, né? Porque aquela coisa vira automático. Tudo muito automático. Né? Isso, é muito automático. E assim, ele falou, por exemplo, do Zafari. Poxa, tem o contato direto com o Zafari, que são grandes parceiros, mas assim, nós estamos falando de excelência. Mas isso pessoas... eu vou te dizer. Mas aí eu tenho uma grande vantagem de ter ficado na coluna social. Por quê? Na época da nossa coluna no jornal, e hoje ainda eu mantenho pelo Correio do Povo, né? Hoje eu circulo na casa das pessoas pelo jornal. Então, até então, mas quando eu saí do jornal, quando eu saí do jornal 0 Hora para fazer aqui, para vir para o Canal 20, que na época era o Canal 20, ninguém tinha o costume de deixar a televisão entrar na sua casa, na sua festa, aniversário da sua mulher ou do seu filho. Então, como eu tinha uma relação com os empresários, os caras passaram a me convidar. Porque, não, agora sim a gente conhece. Pode vir gravar, pode vir. Então, e eu sempre perguntei, quando eu recebi o convite, posso gravar? Porque tem gente que não quer se expor. Mas, Guaraci, esse é o ponto. Confiança. É uma relação de confiança. Como é que se conquista isso? E mais do que conquistar, permanecer. Porque, assim, lida com vaidade, claro, lida com diversas tendências políticas também. Né? Como é que faz para conquistar e manter a confiança? Logo, como eu te disse, eu comecei muito cedo, então eu cheguei muito humilde na casa das pessoas, tu entendeu? Eu não bebia, eu não participava da festa, eu fazia cobertura ali, boa noite, obrigado, tô indo. Então as pessoas passaram a me ter como um profissional. Claro que eu fui conquistando depois, fui abrindo leques para poder, como é que eu vou te dizer? Para poder dizer assim, bom, o fulano pode me convidar, porque ele sabe que eu tenho um exemplo grande de um grande amigo, que é o Dodi Sirena, do grupo DC7. Pô, o único apresentador que entra na casa deles hoje sou eu, entendeu? Eles não chamam ninguém mais. Por quê? Eu sou amigo deles desde o tempo que eles faziam bailes de colégio, eu participava dos júris deles, sempre fui muito atencioso com eles. E hoje eles me retornam isso, entendeu? Então, é de uma forma, como é que eu vou dizer? Uma forma de agradecimento da parte deles, mas, na verdade, é uma retribuição que eu estou tendo, né?
do trabalho que eu fiz. Mas isso só existe onde tem ética, onde tem um comportamento adequado, né? Porque a gente sabe, na nossa sociedade é muito fácil dizer uma coisa e praticar outra, né? Sim. E aí tem uma solução de continuidade na relação e isso é muito comum, infelizmente, nos dias de hoje. O problema todo, eu vou te dizer o que é, pela minha experiência de 40 anos de profissão, de coluna social, eu vou te dizer o seguinte: o problema é o deslumbre, né? Se tu chega na casa de uma pessoa e te deslumbra, acha que tu é o convidado da festa. Eu era convidado para cobrir evento, amigo. Eu não tinha intimidade até então. No lugar que devia estar. Exatamente. Por exemplo, tu faz esportes, vou um exemplo, né? Tu não vai entrar dentro do campo de futebol para bater a bola com o jogador. Não, né? Não. Tu vai na tua relação. Acabou a relação. Se tu fizer isso, deu, né? Uma vez só não faz mais. Então, eu sempre tive essa preocupação, entendeu? Porque assim, ó, a Célia Ribeiro, tu lembra da Célia Ribeiro? Eu tive muito privilégio de trabalhar, eu tive um grande privilégio de trabalhar com ela há muitos anos, do lado da mesa dela na Zero Hora, e ela sempre dizia: Guaraci, o teu negócio é o seguinte, tu estás lá para trabalhar e não para frequentar a festa. Então, no início, hoje não, hoje eu privo de um momento mais tranquilo. Desfruta de tudo que conquistou. De tudo que conquistei, exatamente. Então... Mas é impressionante. E eu queria saber do Guaraci, apesar de ser essa facilidade que ele conquistou hoje uma realidade, as pessoas, muitas, consideram que, não, isso aí é futilidade. E eu vou te contar isso te deixa indignado? Não, como é que eu reverti isso? Porque é o seguinte, tu tens que acompanhar o teu tempo, né? Na minha época de coluna social de Zero Hora, era só futilidade, era o vestido da madame, era isso, era aquilo, e as mulheres gostavam disso, porque as mulheres gostavam de dizer que estavam com o vestido que trouxe de São Paulo, de um costureiro famoso, entendeu? Do Clodovil da vida. Então, o que aconteceu? Eu senti o tempo, eu senti com a mudança da saída do Gasparotto do jornal impresso, do Conil, que eram os meus 2 mestres, né? E eu convivi com eles. Então, eu senti que esse era o momento de deixar aquela futilidade, que não estou falando nada, eu sempre vivi disso, e sempre para a época foi um glamour. E eu pensava assim, logo, as pessoas não estão mais querendo saber como é que é o sapato da madame, não estão querendo saber como é que é o vestido. Mudaram os tempos. Não, tu quer informação. Tanto que nós estamos fazendo o Master News e acho que ainda nós vamos dar muito mais informações. Hoje, por enquanto, está meio entrevista, um pouco, mas a gente está se adaptando, está chegando para um ambiente para sentir o ambiente. Depois nós vamos dar pura informação direto, que as pessoas, quando ligam uma televisão para sair para o trabalho, querem informação, ninguém quer saber de sociedade. Mas eu acho que as coisas elas conversam, tá? De forma que hoje o Guaraci consegue trazer um entrevistado para falar de obras públicas sem ser com futilidade. Até porque é prestação de serviço. As pessoas querem saber, tá aí, vem cá, quadrilátero, lixo, obras, enfim, de uma forma geral, fazenda, quais são as informações? E o Guaraci consegue juntar tudo isso. Mas aí, e o Master News é uma fórmula nova que vocês pensaram que a gente começou agora e está sendo muito bem conduzida pelo Guaraci e a tendência é só melhorar. Claro. Porque assim, Glauco, primeira coisa que tu tens que ter, como eu tinha respeito pelas pessoas lá atrás, quando eu entrava na casa delas profissionalmente e me despedia, olha, muito obrigado pelo convite, até o próximo evento e tal, tu tens que ter esse carinho com quem está sentado te assistindo em casa, porque o tempo da pessoa sempre é importante, né? Vamos pensar, mas eu estou em casa descansando, mas esse descanso é a grande importância dela pelo trabalho que ela faz. E pela televisão que a gente representa, entendeu? Tipo assim, eu confio em vocês, em ti, no Milton, quer dizer, eu confio em vocês e tipo assim, tô junto, cara. Então, da maneira que eu me expressar aqui, eu estou te representando como diretor da televisão, eu estou representando o Milton como proprietário, né? Como homem que desbravou esse negócio para ter a televisão. Quer dizer, então, esse respeito, daqui mais uns anos vocês vão lembrar de mim, diz, o cara apresentava um programa, mas tinha respeito pela gente. Quer dizer, isso é o que me mantém, entendeu? Eu, assim, quando recebi a notícia, o Guaraci, responsabilidade é com ele, porque eu nunca vi ele firmar alguma coisa. E a gente tem várias fontes em tudo quanto é canto, né? Graças à trajetória. O que é firmado pelo Guaraci, ele cumpre. É um cara extremamente trabalhador
e a gente vai voltar a falar sobre isso, o dia dele tem 35 horas, mas eu queria, antes disso, saber o seguinte, para quem trabalhava em jornal, ao ver esse bichinho aí, uma câmera, e é onde liga aquela luz, foi uma adaptação normal? Se eu te contar como é que eu fui fazer televisão, a tua pergunta é maravilhosa, porque eu nunca contei para ninguém isso. Eu, quando assumi a coluna Zero Hora, Gasparotto tinha ido para o Jornal do Sul e eu assumi a coluna com a Fernanda Zaffari. Então, os caras que faziam programas nesse estilo, né, com menos responsabilidade, eu não vou citar ninguém por ética, né, com menos responsabilidade que eu tenho, e um cara chegou para mim, agora tu é colunista do jornal e tal, quero te entrevistar. Aí eu disse, pá, quando ele acendeu aquela luz, eu, tá louco? Não é comigo, isso não é comigo, de jeito nenhum. E disse, olha só a minha saída. Olha, o meu presidente de jornal, que era o Marcos de Vos, vice-presidente do jornal, o Marcos de Vos, que não permite que os colunistas dele deem entrevista. Mentira, cara. O Marcos queria que a gente detonasse tudo, entendeu? E aí eu entrei no carro do jornal com aquele grilo na cabeça. Eu disse, cara, não é possível, cara. Por que eu tenho essa timidez com televisão? Tá louco? Não, vou mudar isso. E botei na cabeça, daqui a 6 meses eu vou fazer televisão. E aí fui na sala do Marcelo e pedi, aí já estava completando 20 anos, fui fazer televisão. Comecei, peguei uma câmera e fui fazer, e era gravado, né? Então dava pra... Porque televisão é que nem bicicleta, tá? Claro. O negócio é aprender aí. Depois tu vai. Só que a naturalidade indica que esses 6 meses foram bem aproveitados, porque foram. Certamente foram exercícios que foram feitos nesse período e você já se adaptou. Eu me adaptei fácil, graças a Deus. A minha própria mulher, que é a Carla, que nos assiste. Santa Carla. Não, e eu tenho uma época que, quando a gente começou, nós estamos há 38 anos, como se fosse o primeiro dia de casado. Eu estou te contando porque tu é meu amigo e eu estou dividindo com os telespectadores que nos assistem. Ô, Glauco, quando nós começamos, eu ia para os bailes debutantes, né? E ela arrumava o meu smoke e ficava em casa, dormindo, para eu ir para o evento. Olha a confiança. Olha a confiança que ela tinha, tu imagina, de smoke no meio da sociedade, entendeu? Bom, Glauco, aí foi. Mas eu vou te dizer, depois, nós temos mais tempo para falar? Temos agora 2 minutos, mas em seguida temos mais um bloco. Tem mais um bloco. Então eu vou deixar para o último bloco para te falar da relação que eu sinto hoje com os programas de televisão que estão surgindo, entendeu? Tá muito difícil. Não, até porque eu quero falar do que vem por aí, na sua interpretação. Sim. Eu quero falar sobre política, quero falar sobre família, sobre filho, sobre esse amor incondicional que eu sei que existe pelo mundo náutico. Muito. Até porque existe vida fora do trabalho. O Guaraci consegue ter vida fora do trabalho. Até o prefeito difícil, eu levo para andar de barco, até o prefeito vai comigo. O prefeito vai, mas não vai de chapéu, né? Vai de chapéu, ele vai de chapéu. Claro, aí fica segurando o chapéu, né? Então a gente vai fazer mais um intervalo, em seguida volto com o Guaraci Andrade contando mais peculiaridades da vida dele, não só do trabalho, porque eu tenho muita curiosidade de saber quem é o Guaraci fora das câmeras, por exemplo. É rapidinho, a gente já volta aqui no Desbravadores. Desbravadores de volta, o nosso entrevistado de hoje é Guaraci Andrade, uma trajetória imensa. Estamos falando de mais de 40 anos de colunismo, de jornalismo envolvendo sociedade, política, economia. Para começo de conversa neste bloco, e até para não ficar para trás, convite para fazer política como candidato. Já tive do prefeito Melo. Por que não? Cláudio, eu acho assim, ou tu faz bem feito uma coisa que tu está fazendo, ou me dedico ao jornalismo, ou me dedico à coluna social, que eu sempre tive a minha ascensão muito rápida não, 40 anos, mas tive uma ascensão muito segura, porque é aquela história, tu sobe uma escadaria correndo, daqui a pouquinho tu pode tropeçar lá no último degrau e tu cai, entendeu? Então, assim, eu prefiro olhar degrau por degrau e vou fazendo, porque eu entro em qualquer lugar, ninguém vai dizer que tu cobrou uma entrevista, porque esse mundo é terrível, tu sabes, né? A promiscuidade desse mundo hoje, qualquer um pega um celular e já está tomando dinheiro de alguém, entendeu? Eu não vou falar nomes, evidentemente, por ética, mas na sociedade o que mais nós temos hoje é alguém com microfone que diz que vai aparecer na televisão. Então, Glauco, isso aí é uma coisa que me deprime muito, me deixa muito chateado, porque tu passas a ver que tudo que tu fez com seriedade
Fica, aquele lá tem um programa de televisão lá na Másper, deve cobrar. É que eles botam tudo no mesmo saco, parece, né? Tu sabe, meu amigo, pela tua experiência, tu sabes. Então é o seguinte, o que mais me dói é que tu chega, tu vê que 2, 3 estão cobrando e tu tá ali pelo teu patrocínio, porque, claro, eu aprendi isso na Zero Hora, a credibilidade a gente não passa para ninguém. Não pega de ninguém, me dá tua credibilidade. Não, reputação, aqui. Isso não tem preço, não se compra. Tu traz o nome desde o tempo de RBS, de esportes, de apresentador de esportes, quer dizer, as pessoas te olham com respeito, entendeu? Não te olham, o Glauco é aquele cara que faz... Hoje tu és diretor aqui da televisão, quer dizer, então, Glauco, isso não tem preço pra gente, né? E eu vejo esses caras metendo o microfone e no outro dia mandam um boleto cobrando a entrevista. Não existe, isso é uma coisa, chega a ser agressiva, Glauco, eu acho agressivo. Eu mantenho o meu programa com meus patrocínios, com dificuldade, porque a gente sabe que o mundo das empresas estão com dificuldades hoje, mas as pessoas acreditam no que tu está fazendo. Então é uma coisa importante isso. Né? E é o próprio Guaraci que vai atrás. Eu não tenho comercial no meu programa. Tu diz no meu programa... É assim de uma forma geral? Eu não tenho área de comercialização. As pessoas me ligam querendo estar no programa. Hoje, graças a essa trajetória, tem essa conquista também. Tem essa conquista, que é de tudo isso que eu já te falei. O Guaraci hoje, ele conseguiu se adaptar a essa questão digital? Já que falou agora que tem um monte de gente que sai com o celular, com o microfone. Eu tenho um cinegrafista que trabalha comigo há 20 anos, que é o Marcos Azevedo, que é um cara assim... Conhecido como Cenoura. Que foi teu colega lá no SBT. Grande mala, não, é brincadeira. Uma figura, né? Um grande cara. 20 anos? 20 anos. Poxa, é o segundo casamento, então, depois da esposa. Então é o seguinte, o Marcos é um cara, assim, fantástico. Eu viajo muito a convite da GS1 Brasil, que é um dos parceiros do programa, e eles me dizem o seguinte, olha, agora, um exemplo, dia 21 eu tenho que ir, eu vou ter que deixar um programa gravado aqui, caminhado, para não deixar o nosso telespectador do Másper News no ar, né? Do Legítimo no ar. Então, assim, aí já volto de noite, vou a São Paulo, participo do evento e volto à noite para no outro dia já estar aqui. Então, meu amigo, essas coisas, eu acho que a gente sofre um pouquinho, paga um pouco um preço alto, entendeu? A família, eu tô andando de barco, tô com um cara no telefone, não sei o quê, não, vamos lá, vamos gravar, vamos lá, entendeu? Então, para mim, não tem feriado, não tem hora de lazer. Mas não está na hora de repente, pisar um pouco no freio, Guaraci? Pois, Glauco, deixa eu te dizer. Não tem essa cobrança também em casa? Tem, mas a minha mulher é muito parceira. A minha mulher, eu te disse, o casamento é como se fosse todos os dias o nosso primeiro dia de casamento. Uma parceira, ela se preocupa comigo. Se precisar pegar o telefone e ligar para alguém para chamar um convidado, ela pega o telefone, olha o Guaraci. Ela não tem nenhum problema, cara. Super. E ela é convidada para tudo, para ir a todos os eventos. Ela não vai porque não curte, entendeu? Estar nos eventos. E assim, eu não posso perder essa oportunidade. Já que falamos que o Guaraci ia e vai muito para a noite. Sim. É uma relação de confiança também com a própria esposa, porque é um cara boa pinta, né? Um cara que frequentava a alta sociedade. Sim. Tem que confiar também na relação do casamento, né? Mas aí eu te digo, né, Glauco? Por exemplo, o teu caráter, se o teu caráter profissional é aquele sério, que tu não vai picaretear ninguém, que tu não vai cobrar entrevista de ninguém. Isso tem em casa também. Isso tem que ter em casa. Não é sair da televisão, por exemplo. Hoje o prefeito Melo confia em mim e sabe que eu estou ali para resolver os problemas dele, a secretária Ana Pellini, tá? Tu sabe que no meio público as pessoas tentam te comprar para certas coisas, tu tem que correr com esse cara dali. Entendeu? Sai daqui que não é aqui. O que mais deve ter é oferta. Assim, poxa, tu me entrevista essa troca que é incestuosa. Não faz bem. Mas eu gostei da risadinha do Guaraci quando disse, esse cara boa pinta. É bondade todo sem jeito, porque ele é todo sem jeito, porque ainda tem timidez também. E eu tenho uma história de uma advogada uma vez que ela disse, olha, eu queria muito participar do teu programa. Eu disse, olha, tu pode botar um selo do teu, uma logomarca, uma coisa. O dia que eu te encontrar na festa e resolver falar contigo, eu falo contigo, porque tu é meu parceiro. Aí, não, mas eu queria pagar para eu ficar tu me entrevistando. Eu disse, não, mas eu não trabalho assim, não tem como trabalhar assim. Senão tu perde tudo o que tu fez até agora. É uma linha editorial, né, à parte, mas existe essa linha. Filho, como é que é o nome dele? Matheus Becker Andrade, está nos assistindo. Que idade aí. Ele tem já? Ele está com 29, Glauco. E é piloto? Piloto. Tu quer
Posso falar sobre ele? Porque eu sou exibido. Não, né? é assim, família, eu quero saber também. Tanto dele, a minha mulher cuida dele tanto quanto eu. E agora a grande preocupação que vem. Cuida dele como se o Matheus tivesse 12 anos. Exatamente. Tivesse nas fraldas. Não, Glauco, deixa eu te dizer. Cara, sabe qual é o grande problema de um pai com filho piloto? Quando ele diz assim, pai, hoje eu vou decolar. A empresa dele é de Caxias. Ele pega o carro aqui, vai lá, pega o avião e vai levar o chefe para tudo que é lá. Então, o que acontece? Ele vai adorar que eu estou contando isso. Ele acorda às 3h45 da manhã, 3h30, sobe de carro para Caxias, vai para o hangar, prepara o avião, o chefe chega, aí ele sai. Vou te contar um exemplo da semana passada. Ele decolou, saiu daqui 3h30, chegou lá, decolou 6h30, 6h15, decolou de Caxias, foi para Criciúma. Criciúma, o chefe assinou uns documentos, foi fazer um trabalho lá, decolaram para Curitiba. Curitiba foram para São Paulo, São Paulo, Belo Horizonte, tudo num dia. Belo Horizonte, voltaram para São Paulo, voltaram para Curitiba, voltaram para São Paulo e voltaram para Porto Alegre, num dia. Ele chegou aqui, era 1h da manhã. Desceu de Caxias 1h. Aí um pai fica com o coração na mão, né, amigo? Só imagina, né, cara? Pô, um avião de Não, é o meio de transporte mais seguro. É que acontecem casos esporádicos que aquilo fica na cabeça. Depois aconteceu agora, recentemente. Se tu me desse da praia aqui... e de Belo Horizonte também. E se tu me der a oportunidade, eu vou falando uma coisa, porque eu sou piloto, eu fiz Mas fica à vontade. Deixa eu te contar. Eu fiz curso de piloto para saber como é que era o meu filho estar naquele meio, depois que ele se formou, né? Eu fiz aviação, sou piloto, mas piloto esportivo, né? E ele é profissional. Então, nós estávamos ouvindo rádio, a gente estava ouvindo rádio, e aí daqui um pouquinho, de uma emissora grande de Porto Alegre, um repórter e um comentarista, assim, mas o avião aqui da praia caiu porque decolou contra o vento. Meu amigo, eu vi isso aí. Não tem mais besteira no mundo na aviação do que tu dizer que o avião caiu porque decolou contra o vento. Só pode decolar contra o vento. Não pode pousar nem decolar a favor do vento, porque o vento te empurra e não te dá estabilidade. O vento que te bota no ar. Isso tu aprende na aviação. Né? Mas não tem medo quando tá... Eu tive um aviãozinho, eu tive 5 anos um avião. Quando o meu filho começou, eu comprei um avião. Mas avião pequeno, né? Do valor de um carro do Mercedes. Na verdade, assim, ele trocou o ar pela água. Pela água. Não, mas a água eu nunca deixei de ter. A água continua. Consegue aproveitar final de semana, vai para o Guaíba. Eu tenho um terreno aqui na Ilha dos Marinheiros, que eu deixo o barco e o jet ski ali. Porque é a única coisa que eu faço, né? Porque eu não gosto de viajar mais, porque eu viajei muito pela RBS. Então eu gosto de estar aqui. Então, essa rotina de viagem. Hoje, se me falar em aeroporto. Tu também. Imagino que tu viajou pelo jornal, pela TV. E outra, é muito atraso, muito trauma na vida que a gente tem. E o pior de tudo não é a viagem, o pior de tudo é o que tu fica no aeroporto. Aí atrasa um voo, tu tá louco para chegar em casa, tu tem... Eu viajei muito. E aí faz um churrasquinho, como é que é fora do trabalho? Consegue aproveitar eu sempre recebo meus amigos, o próprio prefeito seguido tá lá, me liga, mas tô não indo vai aí. pra cozinha, né, o Guaraci? Ele? Não, eu não. Guaraci. Não, eu não sei fritar um ovo, meu amigo. Sério? O Melo cozinha como ninguém. O Melo sim. O Melo confraria, se ele puder frequentar, ele faz carreteiro de charque, ele faz galinhada, ele faz assim, ó. Aí, às vezes, a gente tá preparando churrasco, ele, não, tô chegando aí com o charque. Aí tu tem que mudar tudo e vai fazer o charque, aí ele vai para a cozinha. É um espetáculo, cara. Mas a gente vive assim. E eu vivo bem, ó, eu me sinto bem porque eu não gosto mais de viajar, entendeu? Eu viajei muito. É estabelecer mais ou menos uma base. Eu fiz a Copa de 98 pelo jornal, em Paris, né? E fui com o Grêmio para Tóquio, jogar contra o Ajax, o Grêmio foi jogar lá, eu fui cobrir esse evento junto com parceiros meus do jornal. Né? Então, essa é a vida. Alguma entrevista que te marcou mais? Assim? Não, o que me marcou mais foi as coberturas de carnaval do Rio de Janeiro, cara. Eu fiz 17 anos. Mas isso por amor também? Gosta de carnaval ou não? Não gosta? Não é que eu não gosto. É aquele dever de ofício. Mas eu ia porque eu fui a primeira vez, quando inaugurou o Sambódromo do Rio, a Marquês de Sapucaí, e eu fui... E aí eu tive uma relação de amizade com o Trajano, que era presidente da Rio Tour, era gaúcho, e aí eu recebi a credencial para circular em qualquer lugar, em qualquer camarote pela Rio Tour. Sim, mas aí ia trabalhar também. Aí ia pela 0 Hora. Eu fiz cobertura 17 anos pela 0 Hora. Não, o homem E eu fazia sozinho. O que o pessoal do Globo fazia com 20 repórteres, eu fazia sozinho, entendeu? E fazia fotos também. Também fotos, claro. Tinha câmera digital. Quando eu pergunto assim,
botar o pé no freio, alguma coisa nesse sentido? Gostaria muito. Passa pela sua cabeça? Passou, mas aí o Milton e tu me chamaram para fazer esse programa aqui, eu já tirei. Aí botei o pé no freio no acelerador de novo. Aí digo, não tem. Se me chamaram para mais coisas. Eu era para assumir um programa na Rádio Guaíba em 4 de novembro. O Girotti, que deve nos assistir aí, me convidou. Mas aí o presidente Marcelo disse que não, eu quero minhas estrelas ficam no jornal, não quero que vá para a rádio e tal. Sim, aí eu acabei não fazendo. O contrato estava pronto para eu assumir e 4 de novembro era para ter estreado, de 2025. Eu queria saber, e é uma curiosidade mesmo, como é que ficaria o Guaraci sem o celular? Meu amigo, eu nunca pensei na minha vida. Ninguém nunca pensa. Não, porque eu olho para o Guaraci aqui na redação, ele está em contato permanente com o mundo. Porque eu sempre tive funcionários, né? Mas acontece o seguinte, que hoje eu não preciso mais. Hoje eu mando uma mensagem pro fulano, vem amanhã no programa? Vou. Tá, então tá, já. Mando o horário. E em relação a essa, eu não vou dizer profissão, porque profissão é fazer jornalismo que a gente faz. Por amor, fazer, né? Como por gostar. O que você imagina para o futuro? Porque, assim, o mundo digital, ele prevê que muita gente surja, muitos aventureiros surjam pelo Novos caminho. Guaracis vão surgir várias vezes. Mas, assim, não com a reputação, não com a trajetória do Guaraci. Você se sente, de certa forma, ameaçado e isso... Não, eu só odeio esses caras que fazem picaretagem com a profissão. Isso eu odeio, isso eu tenho horror. Isso aí é o meu pior problema, meu maior problema, é justamente ver esses caras fazendo uma entrevista e mandando cobrança no dia seguinte, cobrando uma entrevista. Eu tenho horror disso. Se é alguma coisa que me faz mal, é isso aí, amigo. Uhum. E a tendência política em algum momento te atrapalha? Por exemplo, está trabalhando hoje com o prefeito Melo. Uhum. Te restringe em alguma coisa? Não, muito pelo contrário, os caras me respeitam. Porque assim, uma coisa é tu chegar no meio político e os caras, esse aqui é o Guaraci Andrade, vai ser isso, aquilo. Não, eu já cheguei lá sendo conhecido por todo mundo. Então, todo mundo queria estar comigo, entendeu? Hoje, os secretários, a minha relação com o secretário não é mais relação de reunião com o secretário e tal, não. É de amizade. Então, eu uso isso para que eu consiga fazer um belo trabalho, não só na prefeitura, como também aqui, que eu trago daqui a pouco, eu ligo para o secretário, vamos lá no programa, Guaraci, que prazer. Ninguém diz não. E o engraçado é a forma de falar, tá? Sim. É que no trabalho, fora do trabalho, em casa, como disse o Guaraci, ele pode estar na lancha, sei lá, no barco. Sim. E ele já cansou de falar aqui que o prefeito domingo liga para ele. E vai lá. Mas como assim, domingo? Domingo é de descanso. Descanso para quem? Tá, mas então eu vou te contar ele liga às 6h30 da manhã de domingo dizendo que está nas vilas. Eu tô aqui na Vila Tal, já fui na Vila Tal. Aí até brinquei um outro dia com eles. Eu sei que é isso, eu também já fui pobre. Claro que era brincadeira, né? Mas ele lá numa vila, domingo, atendendo as pessoas, pulando barro, às vezes dia de chuva. Ele me ligou, tu sabe que eu tô aqui de Brasília, ele tá em Brasília e te liga às 5h30 da manhã. Escuta aquilo que eu te falei ontem, tu lembrou daquilo? Não lembrou? Só um pouquinho, prefeito, deixa eu raciocinar, porque são 5 horas da manhã. A pessoa tá o cara quer da noite, o cara quer da noite, amigo. O cara quer da noite e tem que acordar cedo ainda. Aliás, vou dizer, acordar cedo, só vocês que me fizeram para subir esse programa agora. Pois mas como é que consegue? Porque de repente vai ter que dormir tarde. Sim. Não, mas não dorme? Não. Eu chego, porque eu escrevo a coluna do jornal em casa, no meu quarto, eu tenho um computador. Graças a Deus, essa é a vantagem da tecnologia. Aí eu acompanho a edição do meu programa da noite, né? Então, eu acompanho. Meu Deus, porque tu sabe que para editar um programa de 1 hora, a gente fica 3 na frente do computador. Né? Porque bota a imagem, tira, corta. E eu faço isso. E aí, no outro dia, eu chegava na prefeitura sempre 8h30, 8 horas, porque eu quero. Não era necessidade. A secretária chega um pouquinho mais tarde, eu tenho que estar sempre com ela. É coisa da nossa geração, esse negócio de respeitar horário. E outra coisa, né, Glauco? Eu acompanho ela em tudo que é evento. Ela tem uma reunião com o prefeito, eu tenho que estar do lado. Eu sou assessor direto dela. Então, amigo, tem que estar. Eu não posso deixar ele sozinho no evento. Eu tenho um evento para representar o prefeito à noite, eu tenho que estar com ela. Que coisa, rapaz. E aquela pergunta para o Guaraci, ser humano, mortal, que nem todos nós. Férias, é possível? Pois é, amigo, eu vou te dizer, agora não tem como, né? Eu tô com 80 dias tirando agora da prefeitura, assim, aos poucos, porque não tem como. Aí, se eu tiro férias na prefeitura, eu não tiro do programa. Se eu não tiro do programa, eu não tiro do jornal, entendeu? São férias diferentes. Então, do jornal, a gente se ajeita lá, eu continuo, entendeu? A dona Carla não deve gostar muito dessa parte, tá? A esposa.
porque tirar um período mais prolongado de descanso é até recomendável, mas para o Guaraci é um tanto improvável. Quando ele for avô, aí sim. Aí ele vai ver que ele precisa de tempo para dedicar para alguém que não seja o trabalho. Eu acho que agora está próximo, viu? É verdade? Eu acho que tá, porque o meu filho vai casar em novembro agora, lá na ilha, inclusive, vou fazer um casamento lá. E aí a gente tem um espaço maravilhoso lá. E aí eu acho que eu vou começar. Mas eu vou te dizer, eu procuro não marcar nada sábado, das 9 da manhã. Às vezes eu gravo com o Eliseu, que estava conosco aqui no programa, que é parceiro do nosso programa. Eu gravo com o Eliseu às 9, corro para casa, boto uma bermuda, um calção e vou para a ilha. Tá? Coisa boa. Aí chega às 7 das 6h30 da tarde, eu vou para casa porque eu tenho um evento às 8. Aí eu venho, porque é 15 minutos, entendeu? Aí eu tenho uma vida fácil. Essa é a vida de Guaraci, que nos brinda com tantos convidados especiais aqui na Masper, especialmente de manhã, Masper News, à noite. No meu programa social de 20 anos, né? Que seja aí uma baita trajetória, Guaraci. Te agradeço muito pela participação, muito obrigado pela parceria de estar aqui com a gente. Não, e quero dizer assim, tem um minutinho para mim? Menos que isso. Tá, quero dizer o seguinte, eu estou muito feliz com vocês aqui, pela seriedade que tu, como diretor da televisão, faz. Obrigado. O Milton, da mesma forma, um querido, né? E eu já recebi vários convites para ir para essas outras emissoras que estão surgindo aí, vários convites para levar o programa de graça para lá e tal. Não. Eu não troco. Não troco porque eu acho que credibilidade a gente não compra em farmácia. E aqui tem, vocês não precisam comprar em farmácia, né? E aqui eu chego aqui, eu tenho credibilidade e respeitabilidade por vocês aí, meu amigo. Tá bem? Mais uma vez, muito obrigado, uma honra. Obrigado. E agradecendo a vocês que nos acompanham aqui, sempre na tela da Masper TV Infinitas Possibilidades. Bravadores volta, certamente semana que vem, com um baita papo também. Até lá. Tchau.